Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, de volta aqui com a reflexão, o Salmo do dia, nesta manhã, não é? Vamos trazer aqui a mensagem para o seu coração. E você fique aí atento, não é? Ouvindo a palavra do Senhor. A bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Como é bem-aventurado? Você olha para a história de Davi e vê um homem que falhou. E a Bíblia não omite, não é? Não tem esse negócio de omitir as falhas, não, pecou, apresenta, mas aqui fala de uma atitude de Davi, quando ele confessa o seu pecado. No Salmo 32, é um salmo que ele recebe o perdão porque ele confessou. É um salmo de Davi. Diz assim o texto sagrado: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te então meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aqui, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, no gabinete pastoral, nesta reflexão matinal que fala sobre a palavra de Deus. E os salmos maravilhosos, a revelação de Deus. E nesta manhã fala de confessar. E você pode perguntar: pastor, o que é confessar? Confessar é o mesmo que reconhecer, é admitir. Aquele que faz admissão enfrenta um fato, não procura subterfúgios, nem procura esconder, nem negá-lo. Fui eu. Lembra do filho pródigo? Eu pequei, fui eu que pequei. É quando alguém reconhece e admite sua falta. Eu estou faltando, eu estou em falha. Eu reconheço que a culpa é minha. Geralmente, a gente quando lê a Bíblia e vê encontrar o primeiro homem, Adão, ele disse: foi a mulher que tu me deste. Quando Deus foi inquiri-lo, saber por que ele fez aquilo, ele desobedeceu. Não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu por esposa. Ele não admitiu a culpa, mas ele lançou para alguém. Quando alguém reconhece, quando alguém admite, a culpa é minha, de um modo honesto, vai experimentar a fidelidade e a justiça de Deus num perdão dos pecados cometidos. A confissão, queridos irmãos, é um sinal de arrependimento. Se confessares os nossos pecados, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tenho notado que a confissão ou ensino a respeito desse assunto tem sido muito negligenciada pela igreja, pelo povo de Deus. Às vezes falamos pouco sobre esse assunto. Parece até que não há mais necessidade de pedir perdão. Nós vamos observar nos grandes avivamentos, homens de Deus pedindo a Deus perdão, se humilhando. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse ensino está presente. Logo, esse ensino sobre a confissão, ele é bíblico e ele é necessário. Todo avivamento, você estudioso da palavra de Deus, você vai perceber que todo avivamento, despertamento genuíno, começa com a confissão de pecados. Você vai ver Neemias, você vai estudar Esdras, você vai estudar sobre Daniel e tantos outros expoentes confessando os pecados. Então eu queria que você refletisse sobre esse tema, confissão de pecado. Mas você pergunta: o que é confissão? E eu já dei algumas definições, mas eu gostaria de me aprofundar mais um pouco. A confissão é o mesmo que reconhecer a verdade ou a realidade da culpa. A culpa foi minha, não transferindo para o outro. A confissão é declarar: eu errei, eu pequei, é estar de acordo com, é dizer: eu pequei, eu falhei, eu transgredi, eu errei, a culpa é minha. Como isso é difícil. Geralmente, a gente gosta de transferir para o outro. Não, eu só agi desse jeito porque foi desse jeito que
aconteceu, eu só fiz isso por conta, me parece que sempre a gente quer justificar. Mas a confissão é um esvaziamento. A confissão é um rompimento com o pecado. A confissão, na verdade, é um desnudar-se, é um despir-se, descobrir-se diante de Deus. Embora Deus saiba tudo sobre mim, sobre você, mas Ele quer que confessemos. Na verdade, a confissão, a gente poderia ir mais longe dizendo que é um grito do pecador. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu estou diante do Senhor. Lembra do profeta Isaías? Ele fazendo essa confissão, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então, esse é o caminho do perdão, é a confissão. Confessar é não esconder-se mais. O quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. São ensinamentos fortes, seguros, consistentes, bíblicos, não tem como refutar. A confissão é uma atitude de humildade ou de humilhar-se diante da santidade de Deus. Então, nessa manhã, você ouvindo essa palavra, está na hora de você confessar e dizer: Senhor, a culpa é minha. Eu falhei e quero pedir a tua misericórdia. Alguns aspectos da confissão, tem vários. Vamos dizer, uma confissão específica. Na Bíblia temos muitos textos que falam sobre isso. O pecado tem que ser tratado como um pecado. O pecado tem nome. E você vai lá em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 22, vamos ver as obras da carne. Tanta coisa ali, o apóstolo Paulo apresenta. Então, nós precisamos identificar o nome, o pecado, a mentira, que é pecado, o erro, não é? E tantas coisas que temos, a calúnia, a maledicência. E muitas vezes nós culpamos alguém, nunca somos nós. Foi ele, foi o outro. E isso aí realmente entristece a Deus. Por isso que Davi, ele confessou, ele disse: eu não vou mais esconder o meu pecado, porque Deus sabe, ele confessou e ele recebeu o perdão. Capítulo 5 de Gálatas, o versículo de 17 diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Mas se somos guiados pelo Espírito de Deus, então realmente não estamos debaixo dessa lei do pecado. As obras da carne, elas são conhecidas, Paulo diz. Prostituição, pessoas que vivem em prostituição, está no pecado, vivem no pecado. A impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, intrigas, ciúmes, iras, discórdias, disse-me-disse, dissensões, divisões, facções, invejas, bebedices. Você sabe que tem pessoas que acordam já para beber e quando vai dormir também bebe, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como de outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então está aqui, irmãos, pecado tem nome. Então muitas vezes as pessoas esquecem desse aspecto. A confissão, ela precisa ser feita particular do indivíduo. Também a Bíblia fala sobre isso, confessar os pecados uns aos outros. Lá em Mateus capítulo 5, 23, Jesus fala sobre isso. Não é suficiente só confessar os pecados somente a Deus. Você tem que pedir perdão ao seu irmão. Deus já me perdoou, ok, seu irmão. Vá lá para o seu irmão. A Bíblia fala sobre essa necessidade. Devemos pedir perdão com aquela pessoa que nós ofendemos. Confissão, tem a confissão pública. Deve ser discreta e no temor de Deus. E temos exemplos na palavra de Deus. A igreja precisa ter maturidade espiritual para exercer esse tipo de confissão, confessando o pecado. E a igreja tem que ter a maturidade, lembrar que Deus perdoou. Aquela mulher publicamente foi acusada de adultério e Jesus Cristo disse: quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E ela disse assim, Jesus depois disse, porque um por um soltaram as pedras e foram embora. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Lá em Mateus 18 também fala sobre como devemos tratar um irmão culpado. Então, irmãos, queridos ouvintes, confessar é necessário. O assunto desta manhã, procedendo com exame no coração. A confissão é uma obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. À luz da palavra do Senhor,
Devemos fazê-la com temor em oração. Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Devemos confessar. Salmo 139, versículos 23 e 24. Um exame pessoal no coração. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, eu conheço o coração. E Ele conhece o meu e o teu coração. E Jeremias 17, versículo 9. A confissão é um exame contrito de um coração contrito. Deus não despreza. É deixar Deus ir lá no fundo, lá no âmago, lá nas dobras da alma, lá no recôndito, no segredo, escondido, e dizer: Senhor, eu pequei. E confessando, receberá o perdão dos pecados. Eu queria dizer para você nesta manhã que a confissão purifica. É isso que você ouviu. A confissão purifica. Pecado confessado é pecado perdoado. O Salmo 32 que nós lemos, Davi, ele sente o perdão de Deus quando ele confessa o seu pecado. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, porque eu calei os meus pecados. Eu fiquei escondido e começaram a envelhecer os meus ossos. Eu comecei a ter uma tristeza no meu coração, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao final. Acabou a alegria da salvação. Então confessei o meu pecado, confessei minha iniquidade, eu não mais ocultei, eu vivia enganando, eu vivia mentindo, eu vivia adulterando, eu vivia roubando, eu vivia fazendo tudo aquilo, as obras da carne, mas eu parei. Deus tem feito na minha vida algo profundo. E Davi diz assim: eu não quero mais essa vida. E ele ali confessou. Confessei o meu pecado. Eu pequei. Eu matei Urias. Eu adulterei. Eu fiquei com a esposa dele. Eu planejei algo maligno. Perdoa. E o que o Senhor fizer comigo está bem feito. Salmo 51 ele diz isso. Mas perdoa os meus pecados. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sabe o que aconteceu? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Nessa manhã você está tendo encontro através desta palavra. A confissão purifica. Uma vez perdoados os pecados, restaura-se também a nossa comunhão com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Acaba a comunhão, o pecado destrói, o pecado engana, o pecado leva você à morte. A Bíblia quem diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem confessando, se arrependendo, voltando para Cristo. Isso é o Evangelho. Ele receberá o perdão dos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deve confessar, devemos confessar esse pecado a Deus, não a homens, não, a Deus. Confessemos agora nossos pecados, confiando no que a palavra de Deus nos diz, lá na primeira carta de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê que Deus, Ele, nesta manhã, Ele perdoa os seus pecados? Porque Ele perdoa. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Confesse nessa manhã, onde você estiver aí: Senhor, eu tenho feito o que é mal aos teus olhos. Eu tenho pecado. E você vai sentir a alegria de ser perdoado por Deus. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. E que você volte para o Senhor. A última palavra que eu dou nesse assunto, o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém.